graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Nós iremos iniciar agora o nosso maravilhoso culto de adoração e louvor ao nosso Pai Celestial. Amém? Nós vamos fazer uma oração, mas você convide sua família, reúna todo mundo aí que está na sua casa, convide os irmãos e amigos e vamos celebrar juntos. Glória a Deus, aleluia. O nosso Pai Celestial. Amém? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Entramos diante da Tua presença, Pai Celestial. Já quero te agradecer. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. No nome do Senhor Jesus. No por nome esse de sangue Jesus. poderoso. Por esse sangue poderoso. Eficaz. É verdade. Que Deus. salva, liberta, cura, restaura, Pai. Esse nome de Jesus é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Eu te agradeço, Pai, pela maravilhosa presença do Teu Santo Espírito. Os Teus verdade, anjos, Senhor. Pai, que estão entre nós. Obrigada por eles. Pai, manifesta a Tua unção Manifesta, em Deus. cada lar, No em cada nome de vida. Jesus. Restaura, Senhor, Restaura, a Senhor, comunhão, da Pai, glória, a daqueles que comunhão. estão caídos. É verdade. No nome de Jesus, No nome do receba, Senhor Pai, Jesus. o nosso louvor, a nossa Nosso adoração. louvor, nossa adoração. Nós te amamos, Pai. No nome Em do nome Senhor de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O nosso pastor, ele vai adorar, vai louvar o nosso Pai Celestial. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos, tá? Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 232 da harpa cristã, tá certo? 232 da harpa cristã. Bem-aventurados são os limpos de coração, que não buscam as riquezas para si, a tranquilidade e paz que desfrutam, ó, jamais poderão discriminadas ser por mim. Ó, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Grande dita e muito favor me concede meu Senhor, pelo sangue que por mim verteu na cruz. Tomará também meu ser, cheio de verais prazer, se viver e caminhar na sua luz. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Ao Senhor obedecer, dele mesmo me encher, para mim isto é o verdadeiro céu. E por seu imenso amor para o pobre pecador, quero aqui louvá-lo e além do véu. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Quão perfeita é minha paz, não anelo nada mais, quero sempre aqui fazer o seu querer. Tenho amado Salvador e possuo seu amor, gozarei eternamente muito prazer. Oh,
exultemos, aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. O hino maravilhoso, né? Glória a Jesus. Agora vamos cantar Glória a Jesus. o hino que tem por título Fonte de Água Viva, certo? Glória a Deus. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Quem quiser desta água, Jesus tem para dar. A fonte está correndo para todos saciar. Quem beber desta água jamais sede terá. Assim Jesus falou, e eu posso confirmar. Como disse meu Jesus, assim aconteceu quando eu aceitei. Esta fonte em mim nasceu. Eu tenho uma fonte de águas vivas jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Eu tenho uma fonte de águas vivas jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Quando bebi da água que Jesus me deu, também dentro de mim uma fonte nasceu. A palavra de Deus é fonte de amor. O sangue de Jesus transforma o pecador. Se queres desta água, Jesus também te dá. E para toda a vida sempre dela terás. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Quando bebi da água que Jesus me deu, também dentro de mim uma fonte nasceu. A palavra de Deus é fonte de amor. O sangue de Jesus transforma o pecador. Se queres desta água, Jesus também te dá. E para toda a vida sempre dela terás. Eu tenho uma fonte de águas vivas jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Glória a Jesus.
maravilha, sim. Oh, glória a Jesus. Pastora Cátia que fazendo maravilhoso. a leitura oficial. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo de número 27. 1 Coríntios, capítulo 9 e o versículo de número 27. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Amém. Pai, muito obrigado pela tua Aleluia, Senhor, maravilhosa agora. palavra. É. Usa o teu servo, Pai, como canal de Glória a Deus. bênçãos. Aleluia. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O assunto que nós vamos trazer hoje, ele é muito bom, né? E nós lemos o mesmo versículo que lemos ontem, né? Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado, certo? Agora, eu quero dizer para os irmãos que, como nós falamos ontem, a coisa pior que existe é nós sermos reprovados depois da nossa fala, depois da nossa pregação, né? A gente ser reprovado é a pior coisa que tem. E agora nós vamos para o versículo que nós ficamos lá, em Romanos 7, 14 a 25, tá certo? Nós ficamos ontem, foi o que eu falei que nós iríamos falar, certo? Romanos 7, versículo 7, 14 ao 25. Mas eu quero fazer uma leitura com os irmãos até o versículo 14 por um motivo. Porque o contexto sempre gosta de explicar o texto. E para você ter mais luz, ou seja, mais entendimento, aí é muito interessante, tá? Então nós vamos ler do versículo 7 até o 14. Do 14 nós já começamos a falar um por um na ordem, tá? Se não der para nós darmos tudo hoje, nós deixaremos para amanhã. Porque esse assunto é um assunto de vida ou morte. Se você tiver entendimento nele, você se sai bem na fé. Se não tiver, Satanás vai lhe enganar. Com certeza, como qualquer pessoa pode me enganar, se eu não tiver luz sobre o assunto e nem for pesquisar, né? Então veja só, vou ler devagar para que vocês absorvam bem, certo? Romanos 7 e o versículo 7. Nós vamos ler até o 14. Do 14 para frente é que nós vamos, certo? Trazer uma palavra em cada versículo respectivo. Diz assim no 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Preste atenção. De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, que é o pecado, né? Se a lei não dissesse, não cobiçarás. Para você ter luz nesse assunto, entender rapidamente esse versículo que nós lemos, é assim, ó. Se na sua casa todo mundo chega a hora que quer, até 5 da manhã, não tem problema nenhum se não houver uma lei sobre esse assunto. Mas no dia que você reúne todo mundo e diz assim, olha, a partir de hoje, vocês podem sair, eu não tenho problema nenhum não, mas meia-noite eu quero todo mundo em casa. Aí houve uma lei. E é a lei que faz o pecado aparecer. Se não houver lei, você pode chegar de manhã, qual é o pecado? Nenhum, não tem lei. Entendeu? Olha o versículo 8. Mas o pecado
tomando ocasião pelo mandamento, quer dizer, depois que você faz uma lei, o pecado agora tem uma ocasião para te pegar, certo? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, todo o pecado, porquanto sem a lei estava o pecado morto, ou morto estava o pecado. Sem lei não tem pecado, né? O 9, e eu, em algum tempo hoje, né? Em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, não tinha lei, não tinha pecado. Mas quando o mandamento chegou, o pecado apareceu. Por quê? Porque você só chega às 5 horas de manhã, aí você vai dizer, vixe, você sentiu logo que apareceu o pecado, a transgressão apareceu na hora, né? Por isso que ele diz, e eu em algum tempo, 9, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Principalmente na lei, que ninguém podia obedecer à lei. Ninguém pôde obedecer à lei. Nenhum homem obedeceu. Só o homem, Jesus Cristo, que obedeceu, certo, a lei. No 10. E o mandamento que era para a vida, né? Você deu aquela ordem aos seus filhos, para que eles não morressem de madrugada vindo para casa, né? Tal. Então ele diz, e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento, santo, justo e bom. Todo tipo de lei que é para proteger a pessoa, ou do inferno, ou de qualquer desgraça da terra, é santo, justo e bom. Nós estamos falando de coisas sérias. Não é desses homens que fazem lei para a gente aí, e eles transgridem direto. Nós estamos falando de coisa direita, né? De coisa direita, de coisa certa, justa, né? O versículo 13. Logo tornou-se-me o bom, o mandamento, né? Que é bom. Em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, pelo mandamento. A fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Os padrões do apóstolo Paulo de entendimento da Bíblia é muito profundo. Pedro até fala que muitos indoutos, que não têm conhecimento, interpretam errado as palavras de Paulo, porque ele é muito profundo, e esse assunto aqui é profundo. Mas vamos para o 14, onde nós queremos começar mesmo, né? Aí ele vai e diz, o apóstolo Paulo diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Primeiro lugar, que alguém diz que a lei não vale nada, ou que a lei já passou, não vale, não é verdade. A lei é espiritual, né? E nós sabemos que todos os profetas, a lei e os profetas duraram até João, né? E aí a graça que é hoje, tudo que foi de profeta, a lei, tudo se resumiu naquilo: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Começa lá de trás, lá da lei. Apenas a lei, ninguém pôde cumprir a lei, né? Ninguém pôde. Aí Jesus veio e cumpriu e fez a transição para a graça, né? Aí teve o saldo, o lucro para nós os gentios, né? Porque a Bíblia diz que ele veio para os seus, que eram os judeus, mas os seus não receberam. Aí todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então quer dizer, é aquela mesma coisa que você às vezes chega para um filho, e aí você traz do centro, de algum lugar, você traz uma coisa boa e dá para ele, para aquela filha ou para aquele filho, né? Porque você sabe que ele gosta daquilo. Aí você trouxe, deu.
Aí quando chega em casa ele rebelde, quer não. Do jeito que você está, pode ser qualquer pessoa, qualquer menino que esteja perto, você diz, postou meu filho para você. Talvez você já tenha feito isso. O mau agradecimento do teu filho, ou daquela pessoa que você trouxe aquela coisa para ela, comer ou uma lembrança, qualquer coisa, e ela diz, quero não. Aí você diz, pois toma meu filho para você, e o bichinho come na hora. Então Jesus veio para os judeus, mas eles não quiseram, pelo contrário, o mataram. Aí Jesus, Deus, pois tome gentios para vocês. Aí deu Jesus. Aí Paulo disse, olha, eu estou livre do sangue de vocês, desde já eu parto para pregar para os gentios. Olha a bênção para nós, né? Aí ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Aí eu pergunto, por que a lei é espiritual? A lei não era de Moisés? Não, a lei nunca foi de Moisés. Nunca foi de Moisés a lei. Aí eu faço a pergunta, quem foi que escreveu aquilo nas tábuas de pedra para Moisés? Ou então Moisés orou a Deus e disse, Senhor Deus, coloque aqui, amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Não, Moisés ficou lá, e o dedo de Deus foi escrevendo. Um Deus não pode ser instruído por um homem. Deus instrui o homem. Tá certo que às vezes a gente conversa com Deus e às vezes a gente consegue convencê-lo a fazer aquilo que a gente quer, mostrando os motivos da gente. Mas ele não deixa de ser, ele não deixa de estar certo, não. Lá na frente, ele apenas permitiu. E nós vamos ver e vamos voltar lá para onde ele queria que a gente fosse. Né? Como foi o caso de Ló e muitas pessoas, né? Então, a lei é espiritual porque quem escreveu a lei foi Deus. Aí Jesus diz, Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, disse Jesus, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então a lei era espiritual porque foi o céu que escreveu. Não foi a terra que escreveu. Quando a terra escreve, aí é carnal, é biológico, é humano e natural. Mas quando o céu escreve, é espiritual. É a mesma coisa do templo, quando Jesus disse, está consumado, o véu do templo se rasgou. De onde? De baixo para cima? Ou de cima para baixo? Aí você vai ver que foi de cima para baixo. Se foi de cima para baixo, foi Deus que fez assim, rasgou a cortina do Santo dos Santos para que Deus avançasse para fora daquele quadrado. E agora Deus não era mais de Israel, Deus agora é do mundo todo. Então, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Por que a lei é espiritual? Porque quem escreveu foi Deus, e Deus é espírito. Mas, biologicamente, humanamente falando, passou a ser chamada a lei de Moisés. Porque Moisés esteve com Deus, recebeu as leis, mas as leis não eram de Moisés. As leis foi Deus que escreveu. Por isso que Paulo está dizendo aqui, porque bem sabemos que a lei é espiritual, foi escrita pelo céu, né? Mas Paulo diz, mas eu sou carnal. Por que ele disse que era carnal? Carnal tem vários sentidos. Menino na fé. Carnal porque a gente é carne. Nós não estamos no corpo ainda glorificado, no corpo espiritual. Mas ele disse, mas eu sou carnal. E ele está falando aqui, é do corpo físico, viu? Porque o restante do versículo diz, vendido sob o pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Nós temos o homem interior, que é o meu espírito, que nasceu de novo, e temos o homem exterior, que é o meu corpo, que é considerado como homem carnal.
Aí ele diz, ó, vendido sob é debaixo do pecado. Sob, debaixo do pecado, certo? Mas eu sou carnal, vendido sob, debaixo do pecado. Aí ele vai dizer por quê que ele é vendido debaixo do pecado. Ó, porque o que faço não aprovo. Porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Quer dizer, Paulo, quando queria fazer o bem, quando menos ele olhava, ele estava fazendo uma coisa ruim. Uma coisa que ele não queria fazer. Aí é onde entra aquela parte que nós já falamos muito. Que um salvo, um justo, um crente salvo, aquele que nasceu de Deus, ele nunca mais pode ser chamado de pecador. Você pode dizer como o hino 171, era um pecador, andava sem Jesus. Era, quando não nasceu de novo. Mas se você nasceu do Espírito de Deus, você não é mais da terra. Porque você não nasceu do Espírito de Deus, da palavra e do Espírito. Então você não é mais da terra, você nasceu de cima. O Espírito lhe deu o novo nascimento, o Espírito Santo de Deus, mais a palavra. Então você não é mais da terra. Então agora você é de cima, é do céu. Aí Paulo sentiu, né? E ele disse no versículo 16, aliás no 15, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Então por que ele fazia? Exatamente porque quem nasceu de Deus, o pecado saiu do coração, saiu do espírito, saiu do seu eu, do seu homem interior, e ele migrou para a carne, ele ficou só na carne. Quem nasceu de Deus, o pecado não mora mais no espírito, mora na carne. Quem não nasceu de Deus, o pecado mora no espírito, na alma e no corpo. Quem nasceu de Deus, o espírito está pronto, como Jesus falou, já nasceu de Deus, está pronto. A alma é reformada pela palavra, mas o pecado mora agora no corpo, no homem exterior. É por isso que Paulo disse, ó, porque no 15, porque o que faço não aprovo. Não aprovo por quê? Porque foi o homem exterior, a carne, que fez. Mas o espírito ficou frustrado lá, eu não queria fazer isso, angustiado. Isso mostra que não foi você mesmo que fez. O seu espírito, o seu homem, o seu novo homem que nasceu de Deus, mas foi a carne. Preste bem atenção, vai chegar a ponto que você vai entender por que está acontecendo. Mas Paulo, ele lá na frente, ele mostra a gente o que fazer para resolver esse problema, né? Aí ele diz, mas o que aborreço, isso faço. Por que às vezes você repete uma coisa errada hoje, aí chora, né? Aí luta para não fazer mais. Daqui a 2 anos tu faz de novo. Aí você diz a mesma coisa que eu fiz há 2 anos atrás. Aí nessa hora Satanás chega junto, ó. Tu não é de Deus não, tu não nasceu de Deus não. Aí você se deixa levar por essa informação falsa, que ele é falso, né? Ele é falso, ele é mentiroso, é enganador, é o pai da mentira, né? E aí você vacila nisso aí. Agora, veja o versículo 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei de Deus que é boa. E se eu faço o que eu não quero, eu estou consentindo com a lei de Deus que é boa. Que a lei de Deus é todo o tempo, não matarás, não roubarás, não adulterarás, né? Não desejarás o que é do teu próximo, é os 10 mandamentos. Só que os 10 mandamentos, ele é muito concentrado em algumas coisas só, não é em toda a maldade não, já a graça não.
A graça, ela expandiu isso. Jesus disse, olha, a lei e os profetas, o grande mandamento de tudo é amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Que não fica só em 10 mandamentos, pelo contrário, é uma pessoa que você trata mal, é uma pessoa que você não ajuda por omissão, é uma pessoa que você é indiferente para com ela, com a necessidade dela. A graça, ela atinge toda a maldade do ser humano. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, vai muito mais além do que a lei e os profetas. É como Jesus disse no Antigo Testamento, diria, não adulterarás. Só era pecado se fosse pego na cama com a pessoa. E hoje na graça? Kátia? E hoje na graça? Né? Na graça hoje, o que acontece? Né? É que na graça, hoje, na graça, se expandiu. Né? A graça se expandiu. Ela simplesmente, ela abrange agora tudo que é de maldade e de pecado. A graça. Aí Jesus disse, não adulterarás. Na graça hoje, como é que fica isso? Jesus disse, só se a pessoa apenas pensar, já adulterou. Olha como se expandiu a coisa. Antigamente era só quando fosse pegue no ato. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje, se você já pensar, já praticou. Já praticou o mal. Aí no versículo 16 ele diz, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. A lei de Deus é santa, justa e boa. Por quê, pastor Raimundo? Porque ela é espiritual. Foi Deus quem a escreveu. Aí ele diz no versículo 17, de maneira que agora já não sou eu que faço isso. Isso o quê? O pecado. Ele diz, olha, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Aí ele vai dizer, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Aí o pecado habita no crente. Aonde? No crente salvo. Eu estou falando do crente salvo mesmo. O pecado habita onde no crente salvo? O pecado habita na vida do crente salvo no corpo. No corpo. O pecado mora na vida do crente salvo no corpo. No pecador, ela mora no espírito, na alma e no corpo, o pecado. Mas no salvo, ela mora no corpo. O pecado mora no corpo, tá? Aí ele vai e diz, porque eu sei que em mim, o apóstolo Paulo disse, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Aí você pergunta, onde não habita bem algum em mim? Aí Paulo responde, na minha carne. Paulo disse, olha, na minha carne, no meu corpo físico, não habita bem algum. Aí você pergunta por quê? Porque o pecado na vida do salvo, no corpo do salvo, na vida do crente salvo, da pessoa salva, o pecado mora no corpo físico. Por isso que não habita bem algum. Por isso que ele diz no 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. E com efeito, o querer está em mim. Ou seja, somos nós que decidimos. O problema é que muitos de nós não temos força, ou não vigiamos e não oramos, como Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E muitos não têm força. Aí terminam praticando aquilo que não quer. Mas, ele diz, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem.
Olha o versículo 19. O 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Aí você diz assim, puxa vida, o apóstolo Paulo dizendo isso, puxa, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Você analisou o versículo? Porque não faço o bem que quero. Porque eu, vamos botar o verbo aqui está oculto, mas vamos aparecer ele. Porque eu não faço o bem que quero. Eu se refere ao espírito, ao homem interior salvo. Porque eu não faço o bem que quero. Ele quer fazer o bem, mas não faz. Mas o mal que eu não quero, que eu, aí aparece aqui, vamos botar o eu de novo, certo? O sujeito aparece aqui. Mas o mal que eu não quero, este faço. E quem é que faz esse mal que o espírito de Paulo não quer? É o homem exterior, é o corpo. Aí você pode perguntar assim, pastor, por que Deus não salvou logo o espírito? Deixou a alma sendo reformada pela sua palavra e já nos deu logo um corpo glorificado? Olha, irmão, são muitos assuntos sobre esse assunto, mas só muitas coisas que se pode responder sobre isso, mas só quem sabe responder esse direitinho mesmo é Deus. Certo? 100%. Até porque o outro corpo glorificado, você teria liberdade de sair no meio do mundo, né? E aí não tem condições nenhuma. Mas esse assunto é um assunto que a gente pode perguntar a ele quando chegar no céu. Mas não é muito difícil de compreensão, não. Porque nós temos que estar aqui na terra. O outro corpo, ele não é sujeito mais à terra. Ele pode ir para qualquer canto que ele quiser. Pode estar no céu, no paraíso, para cima e para baixo. Já está salvo. Velocidade da luz é coisinha fraca para ele, né? Então temos que ficar com esse corpo mesmo aqui até o arrebatamento. Agora depois do arrebatamento não, aí é necessário outro corpo, é na hora que nós vamos nos revestir dele, tá? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Agora olha o versículo de número 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, já não é o meu espírito, já não é o meu homem salvo, o meu homem interior, já não é ele que faz, mas o pecado que habita em mim. Aí é bom essas coisas, porque você vai entender aquela passagem que Jesus disse, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus avisou, a carne é fraca por quê? Porque ela está cheia de pecado. E o espírito está pronto, é forte, por quê? Porque não tem pecado nele. Se ele nasceu de novo, o pecado não pode ficar lá. Aí você pergunta, pastor, por que o Espírito Santo não pode ficar lá? Aliás, por que o Espírito Santo não pode, porque o pecado não pode ficar lá no nosso espírito? Porque o Espírito Santo mora lá. Se o Espírito Santo mora no meu espírito, o pecado não pode ficar lá. O Espírito Santo não mora na carne, certo? Não mora na alma. Ele mora no nosso espírito. Certo? Então o pecado não pode ficar lá, né? Aí você vai entender aqui o versículo 20, quando ele diz, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, o meu espírito, mas o pecado que habita em mim. Aí foi quando Paulo disse, olha, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, você pode botar o eu aqui, sujeito. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero, se você quiser botar, que quando eu quero fazer o bem, o mal que eu não quero está comigo. Ele não quer fazer, mas está. É o nosso corpo. Está em mim.
mas não no seu espírito. Pode estar na alma e pode estar no corpo. No corpo é a certeza, tá? Mas vamos lá. 22. Porque segundo o homem interior, aqui está falando do espírito, viu? Porque segundo o homem interior, o meu eu, a minha nova pessoa, o meu novo espírito, certo? Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ó, quantos crentes você já viu que eles estão pecando? Estão pecando eles. Mas o espírito está chorando, querendo se levantar. Eles não querem fazer aquilo. Então nós temos toda a qualidade de pessoas que, de acordo com a sua condição e capacidade espiritual, uns são mais frágeis, mais fracas, e outras não. Outras tiram de letra a coisa, outras são fortes, outras são mais ou menos, né? Mas a questão é essa: o pecado mora no nosso corpo. No final nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Já estamos perto de terminar já. Certo? Aí ele vai e diz, ó, no 23, mas vejo nos meus membros são o nosso corpo, tá? Nosso corpo é composto de membros. Outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Mas vejo nos meus membros outra lei, que não é a de Deus, tá? Que trabalha contra a lei do meu entendimento da palavra e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, no meu corpo. Aí no versículo 24, miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Aí olha a resposta. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. É agora que nós vamos para aquele versículo que nós lemos agora no começo, certo? Que é 1 Coríntios 9 e 27, né? Aí você vai ver aqui o último versículo que Paulo disse. No 24 ele disse, miserável homem que eu sou, homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? O problema está no corpo, tá? Está no corpo. Eu acho assim, que, por exemplo, os espíritos lá no céu, os anjos de Deus não tinham motivos para se rebelar contra Deus, porque neles não habitava o pecado. Eles não tinham corpo físico para o pecado habitar neles. Se aqueles anjos, aquela terça parte dos anjos de Deus que se rebelaram contra eles, fossem homens aqui na terra, eles ainda tinham chance de salvação, porque o pecado mora no corpo. Eles eram pecadores, né, ainda. Tinham chance ainda. Mas aqueles espíritos, eles não tinham corpo, não habitava pecado neles. Então, para eles, é sem chance de salvação. Sem chance alguma. Já para o ser humano, não. Até porque foram eles, foi Satanás e os demônios que enganaram a humanidade. Então, para Satanás e os demônios, não tem mais jeito, não tem mais salvação. É morte para eles. Morte que eu falo,
é a segunda morte, que é ser lançada no lago de fogo. Lembre-se que os demônios não estão no lago de fogo, os demônios estão no inferno e na terra, nas regiões, né, dos ares, né? Mas eles são do inferno. Mas o lago de fogo é a segunda morte, onde Deus vai pegar o inferno, os demônios e todos os espíritos humanos que não quiseram Deus e vai jogar lá. A Bíblia diz que lá é a segunda morte. Mas Paulo vai e diz no versículo 24: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí olha o que ele fala aqui no versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, o entendimento do Evangelho. Olha onde está o entendimento. O entendimento é uma coisa crucial. Não adianta você ter conhecimento e não ter entendimento. Por exemplo, está aí, ó, Lúcifer. Muito conhecimento de Deus. Entendimento? Nenhum. Ah, pastor, ele não tinha entendimento? Não tinha, não. Você lembra quando ele usou Pedro, Satanás? Jesus disse que era preciso voltar para Jerusalém, sofrer, ser preso, sofrer, morrer. Aí Pedro disse: Senhor, que isso não te aconteça. Aí o que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás, tu só me serve de escândalo. Você não compreende, não entende as coisas de Deus. Ele nunca entendeu. Como o entendimento é bom para nós. Porque que adianta tu conhecer tudo e não ter entendimento? Pelo contrário, fica mais ridícula a situação. Aí ele vai e diz: com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Mas Deus quer que a gente peque? 1000 vezes não. E aí, pastor, o que é que eu tenho que fazer para não pecar? É fazer o que Paulo disse aqui em 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo, né? Aí você pode abrir em Coríntios, 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo, eu submeto, eu sujeito, eu forço o meu corpo. O seu espírito e a sua alma, eles têm que trabalhar junto para sufocar a carne. Por isso que Paulo disse: antes subjugo o meu corpo. Subjugo, quer dizer, eu submeto, eu sujeito, eu forço o meu corpo e o reduzo à servidão do meu espírito. O meu corpo tem que servir o meu espírito. Glória a Jesus. Se nós não fizermos o nosso corpo servir ao nosso espírito, que já é salvo. Nosso espírito já é salvo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. No espírito, alma e corpo, quem é o comandante do nosso corpo é o nosso espírito. E quem é o comandante do nosso espírito é o Espírito Santo de Deus que mora nele. Mas é o meu espírito que tem que comandar a carne. Subjugar ela. Tem que submetê-la à palavra, certo? Tem que sujeitá-la à palavra de Deus, tem que forçar ela a fazer o que Deus quer. Se nós não fizermos isso, aí a desgraça é total, porque o pecado pode migrar do espírito para a alma ficar corrompida, né? E você pode um dia até debochar de Deus né? E você pode falar mal contra o Espírito Santo, né? Que é aquele pecado que Jesus disse que não tem mais perdão, né? Blasfemar do Espírito Santo de Deus. E ele falou aquilo para homens, né? A Bíblia foi escrita para homens e para a igreja, né? Então aí o que ele diz? Antes, submeto meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ser reprovado. Então a questão todinha é: tudo bem, eu sou um salvo, o meu espírito é salvo. A minha alma está sendo transformada pela mensagem de Deus, que é a sua palavra, que representa a palavra do pai e da mãe, que muda o caráter e a alma do filho.
para o filho ser boa gente. Mas o pecado mora no meu corpo. Agora eu vou deixar o meu corpo assim, fazer o que quer? Não. O meu espírito e a minha alma tem que ficar de olho nele e submetê-lo, sujeitá-lo e forçar ao nosso espírito e à nossa alma, tem que forçar o nosso corpo a obedecer a Bíblia. É a única maneira de você se manter em pé na fé. Enquanto nós não fizermos isso, e quem falou isso? Paulo, né? Que foi o escritor bênção do Novo Testamento. Agora, eu faço isso? Eu forço o meu espírito? Aliás, eu forço a minha alma? Eu forço a minha alma, o meu espírito e a minha alma força o meu espírito e a minha alma força o meu corpo a obedecer a Deus? O meu espírito e a minha alma tem que forçar o meu corpo a obedecer a Deus. Porque Paulo disse, antes subjugo, né? Submeto, sujeito, forço o meu corpo e reduzo a servidão. A servidão de quem? Do meu espírito. O meu corpo tem que servir o meu espírito. O problema é que muitas pessoas, o espírito é que está servindo o corpo está comandando o espírito dessa pessoa. Mas o salvo, nunca o corpo de um salvo vai mandar no espírito dele. Pelo contrário, Paulo disse, eu subjugo, forço o meu corpo, reduzo a servidão o meu corpo. Porque é a única maneira de você estar bem com Deus. Enquanto o seu corpo faz o que quer, essa é a mesma coisa de um filho, né? Enquanto o teu filho faz o que quer, vai para onde quer e faz tudo, e o pai e a mãe não tem mais moral para ele, meu filho, já era isso aí. Não vai ser boa gente. Pouco tempo, dependendo da situação dele, se for uma situação de bandidagem, pouco tempo está na cadeia. Porque o pai e a mãe não sujeitou o filho à sua palavra, a obedecer, né? Do mesmo jeito, né? Se o nosso espírito não sujeitar, não forçar o nosso corpo a obedecer a Bíblia, daqui um dia o nosso espírito é que está obedecendo o corpo. Aí fica ruim, né? Então que Deus nos abençoe grandemente, tá certo? Né? E que Deus nos abençoe grandemente. E que possa ser uma bênção, né? Para a glória, a honra e o louvor do nome do Senhor, né? E que nós tenhamos sempre esta palavra, né, que é tão linda e tão maravilhosa nas nossas vidas, como uma bênção, né? Glória a Deus por isso, tá certo? Então agora nós vamos louvar o Senhor, né? Eu dei uma passada rápida, mas deu certo. Agora eu quero cantar um hino, é porque nós não temos muito tempo para explicar muito, para mostrar versículo não. O tempo aqui na internet é pouco, e outra coisa, fica uma mensagem muito grande, eu já acho grande, né? Mas é muito conhecimento para nós aqui, e é bom a gente estar ouvindo a palavra de Deus. Agora vamos cantar aqui Feliciano Amaral, né? Eu cantei no começo dessa live o hino A Fonte de Água Viva. Esse hino, irmão, ele é dos anos 70, né? É daquele, eu não estou lembrado do nome do cantor, é daquele mesmo cantor que canta aquela música que Se Eu Fosse Como os Passarinhos, né? Então é da mesma época, né? É dele, inclusive esse hino é dele, né? Canta ele e toda a família dele. Mas o que nós vamos cantar agora, esse foi o que eu cantei no começo, Fonte de Água Viva. Agora nós vamos cantar Feliciano Amaral, Nossa Fé Sem as Obras é Morta. Tá? Agora uma pergunta para você. O teu espírito é salvo. Ele manda no teu corpo ou é o teu corpo que manda no teu espírito? Você já aprendeu
a subjugá-lo, a sujeitá-lo. O teu espírito salvo já aprendeu a forçar o teu corpo para fazer o que a Bíblia manda? Temos que fazer isso, é questão de vida ou morte, porque senão daqui a um dia o corpo está mandando no espírito, aí pronto, aí acabou tudo. Nossa fé sem as obras é morta. Foi assim que o Senhor ensinou. Se o amor realmente não há, nem as obras, nem a fé tem valor. Sem amor é impossível agradar a Deus, pois as obras são fruto do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mais que a abelha precisa da flor. Nossa fé sem as obras é morta. Foi assim que o Senhor ensinou. Se o amor realmente não há, nem as obras, nem a fé tem valor. Sem amor é impossível agradar a Deus, pois as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mais que a abelha precisa da flor. Minha fé pode ser intensa, que é capaz de até montes transportar. Sem amor nada posso fazer, só o amor pode a fé consagrar. Sem amor é impossível agradar a Deus, pois as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mais que a abelha precisa da flor. Glória a Deus. Agora, irmãos, a pastora Kátia está fazendo o encerramento do trabalho, tá? Oh, aleluia, glória a Deus. Pega já o seu copo com água, né? Nós vamos já estar orando. Mas eu quero perguntar para você que está nos ouvindo aí. Aleluia. Você já recebeu Jesus no seu coração? Você já recebeu o amor de Deus na sua vida? Glória a Deus. Se você não recebeu, é necessário convidar Jesus para entrar no seu coração. E se você não teve um encontro com Jesus, o seu dia é hoje. Se você se afastou, volte agora. Não espere até ser tarde demais. Esse é o seu momento, né? Aleluia. Nós vamos estar orando pela sua vida nesse momento, pela sua cura espiritual, salvação, libertação e cura e milagres. No nome de Jesus, amém?
Pegue aí sua água, já coloque. E você se arrependa dos seus pecados. Peça a Jesus para entrar na sua vida. Glória a Deus. Amém. E você que se afastou, volte agora em nome de Jesus. Você sabe o caminho de volta. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração. Amém, pastor? Vamos orar juntos. Aleluia. Por almas, por vidas. Que é o que Jesus quer, entrar no teu coração. E transformar a tua vida. No nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Você na sua casa, levante suas mãos. Reverencie o Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja Adore ao Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, Naramacharamaha. Ai, Naramacharamaha, Nurimiha. Aleluia. Kama, Nuriminiha, Charamaha, Narama, Nurimiha. Pai, no nome de Jesus, querido Espírito Santo, Tu és maravilhoso, adorável. Oh, meu doce Espírito Santo, ajude essas pessoas ao novo nascimento. Aqueles que estão caídos, levanta, meu querido Aleluia. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lava no sangue do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Lava, Muito obrigado Espírito por essa Santo. noite, Senhor. Opera em cada lar, em cada Senhor. vida, em cada família, um novo nascimento, a libertação, a restauração da comunhão, Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu doce Espírito Santo, Tu és maravilhoso, adorável. Louvado seja o nome do Senhor. Único, verdadeiro, nós te amamos. Muito obrigado, Jesus. Ai, Naramacharamaha. Obrigada, meu doce Espírito Santo. Cura aqueles que estão enfermos, Pai. Cura, Senhor da glória. Derrama a tua unção de cura, de milagre, de libertação, Senhor. Liberta a alma dessa pessoa. Cura as suas emoções, Cura, Jesus. Pai Em nome. celestial, em um nome É verdade, Senhor da do glória. Senhor Em nome do Jesus. Senhor Jesus. Oh, Naramacharamahinui, Nahai, Narahama. No nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, enchendo cada vida com a tua unção, em nome do Aleluia. Senhor Jesus. Glória a Pai Deus. celestial. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Coloca, Pai, a tua unção nessa Coloca, área. Senhor da glória. Coloca a tua unção de cura, de milagre, Aleluia. de libertação, Pai. No nome do No Senhor nome de Jesus, Jesus. eu te apresento, Senhor. Em nome É, de Senhor, Jesus. está a nossa água. Coloca Consagra, a tua Senhor. unção. Abençoe. Consagra essas águas em É nome verdade, Senhor. No do nome Senhor do Senhor Jesus. Jesus. Oh, meu doce Iriminiha. Muito obrigado, Senhor da Muito glória. obrigada. No nome Doce Espírito de Santo. Jesus. No nome Em nome de Jesus. de Jesus. Glória a Muito Deus. obrigado por essa noite. Amém. Glória a Jesus. Beba a sua água com fé. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Pode ser. E amanhã nós vamos estar aqui, né? Nosso pastor vai estar aqui amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, a comunhão do doce Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês. Amém. Amém. Fica na graça e na paz do Senhor Glória a Jesus. Deus. E tem uma noite maravilhosa, uma semana maravilhosa. Aleluia. Na presença do Pai Celestial. Amém? Glória a Jesus.
excelente. Bueno, esta canción se llamó Sensaciones. Y bueno, quiero aprovechar para presentarnos. De mi lado izquierdo, en el bajo, Gamaliel, por favor. De mi lado derecho...